Touro, que mês é esse? Outubro bombando na sua vida, só boa notícia. Claro que as boas notícias às vezes passam por processos mais complicados, mas assim, a gente tem uma mensagem incrivelmente arrepiante de um homem que já partiu, que tem um recado muito importante para você. Um mês onde a estrela vai estar brilhando sobre você, trazendo muita sorte. A gente tem dinheiro inesperado chegando, uma situação de libertação de alguma coisa que estava sufocando, que estava pesado, que estava difícil. Histórias sobre relações abusivas, mensagem para muitas pessoas diferentes. Veja até o final, porque a sua mensagem ela pode vir em qualquer parte. Olá, estrelas do signo de Touro. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua mensagem, eu quero dizer que a minha agenda vai abrir para o mês de outubro. Então, aqui na descrição desse vídeo tem o WhatsApp para você entrar em contato e entrar para a fila de espera para tarô e também para a mesa radiônica. Fora isso, eu quero te convidar a assistir aos domingos a previsão, o horóscopo da semana, onde eu analiso o que está acontecendo no céu e trago para vocês de uma forma bastante objetiva e bem-humorada. Então, veja até o final também para pegar a sua mensagem. Lembrando que as tiragens são coletivas, atemporais, intuitivas, então pega só aquilo que ressoar com você e assista também seus outros pontos do mapa, ascendente, lua, enfim. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torna um canal. E eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Touro. Gratidão. Então, vamos lá, taurinos e taurinas. Por favor, para Touro, outubro, as previsões semanais saem às segundas-feiras, sempre depois que entra todas as previsões dos signos. Dá uma olhadinha também. Sempre tem conteúdo novo, segundas e domingos aqui no canal. Vamos lá, por favor, para Touro. Para outubro, Touro, outubro, por favor. Muito. Ok, por favor, para outubro. Por favor, para touro. Bom, touro, o que que a gente tem aqui? A gente tem a carta do fardo, a gente tem a carta da paciência e a criatividade. Criatividade, paciência e o fardo. O que está me trazendo aqui? Alguma situação, touro, que você vem carregando, alguma coisa que precisa ser resolvida na sua vida, que já se tornou um fardo, que você vem carregando já há muito tempo, está próximo a ser resolvido. O que é isso? Sabe quando a gente se de alguma forma a gente se enche de obrigações, a gente se desdobra, sabe aquelas assim, aquele papel de heroína, de herói, que dá conta de tudo. Mas essa carta do fardo, ela também traz pessoas que de alguma forma se aproveitam da sua boa vontade. E aí, outubro está trazendo para você a percepção disso, de quanto você está tomando decisões na sua vida que estão te sobrecarregando ainda mais para agradar ou para corresponder a expectativas de pessoas próximas. Essa carta, ela fala de uma tomada de consciência, Touro, de que muitas vezes você está trabalhando por todo mundo, está se esforçando por todo mundo, está fazendo mais do que deveria, está abraçando toda uma estrutura. Por exemplo, uma família, você faz tudo e as outras pessoas não fazem nada. Eu não sei como é que você vai encaixar isso, mas me mostra decisões tomadas para corresponder à expectativa do outro. Então, por exemplo, você quer fazer alguma coisa para você, mas entre fazer algo por você e algo que a família precisa, você faz pela família.
E aí você nunca tem tempo de fazer por você, de cuidar da sua carreira ou da sua vida emocional, eu não sei. É quase como se realmente você sentisse esse peso, sabe? Como se você estivesse carregando nas costas ou sua família, ou os problemas de outras pessoas, enfim. A carta da paciência fala para você ter um pouco mais de paciência, que você vai conseguir encontrar uma forma ainda esse mês de outubro, por isso veio a carta da criatividade, que você vai conseguir lidar com isso melhor. É quase como se você tem a percepção de que está pesado demais, que você não aguenta mais carregar tudo isso, mas não dá para você jogar tudo para o alto. Você precisa enxergar qual o caminho da mudança. Você não consegue simplesmente se livrar das obrigações e falar, agora eu não quero mais saber de nada. Você tem uma trajetória para poder se desafogar desse fardo todo. Então, aqui em outubro, eu estou falando para você ter um pouco mais de paciência, você vai ter a percepção, mas você ainda vai precisar de um tempo para conseguir colocar em prática atitudes que vão te aliviando. E a carta da criatividade, ela fala exatamente disso, assim, você vai conseguir enxergar essa situação com mais criatividade e tomar decisões diferentes das decisões que você vem tomando até então, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no cigano para touro. Eles estão falando que para alguém esse fardo, essa criatividade, essa energia está muito relacionado à insatisfação profissional. Você fazendo algo que você faz por obrigação, porque não tem outra forma, mas que você já não está satisfeito de forma nenhuma. Então é assim, você não ganha bem o suficiente, ou está ganhando menos do que ganhava, ou as condições de trabalho ficaram mais difíceis, ou você acumulou função, mas não teve aumento de dinheiro. Então, para alguém, isso aqui é profissional. E aí tá pedindo que você tenha paciência, que vai chegar até você de alguma forma, formas de lidar com isso. De sair desse estado de fardo, de não ter direcionamento, de não conseguir conquistar, ou de insatisfação com os frutos daquilo que você está investindo, com o peso todo que você está carregando. Então, você carrega todo um peso, mas não está compensando. Então, para alguém, em outubro, você vai ter uma percepção de como mudar isso, histórias criativas, novas visões, formas diferentes de lidar. Às vezes você acha que é isso e acabou, não tem outra forma. E a forma que você acha que você pode substituir, por exemplo, esse trabalho, também de repente não é o caso. Né? Então você se prende, ah, não, tá, eu não suporto mais isso, então, sei lá, vou trabalhar com tal coisa que eu fazia antes, mas de repente não tem mais espaço para isso. E então é mais frustração. Aí você fica juntando coisas. Então eu tiro, me dedico um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e não consegue focar a atenção real para mudar essa situação. Mas outubro está trazendo uma nova forma de enxergar e as portas se abrem através da sua criatividade, ok? Essa carta também representa fluidez, ela representa quando a gente consegue plantar coisas que a gente vai colher. Ela fala de frutificação, ela fala de abundância. Então, é algo que você vai gestar, tá? Então, é alguma ideia, alguma coisa que você vai querer colocar em prática, que você vai ter que lidar com o passo a passo disso, que não é uma coisa do dia para a noite, mas que você já começa a colocar em prática, ou pelo menos tem a ideia já agora esse mês, que vai desencadear para você essa abundância, essa prosperidade, essa fartura. Por favor, para touro, que mais? Para touro, pedindo carta, por favor, para touro. Lírios. Uhum. Pedindo carta para touro. Ixi. Cruz, urso. O que mais, por favor? O
que mais, por favor, para clarear? Muito, por favor, para clarear. Bom, a gente tem a carta dos lírios, a cruz, o urso, o cavaleiro e o navio. Bom, aqui a gente tem algumas situações, tá? E são diferentes, até porque a gente está lidando com várias pessoas do signo de touro, né? Então, assim, uma primeira situação, uma grande libertação. Lírios com cruz traz algum milagre na sua vida, uma grande libertação, alguma coisa que vai fazer você chorar de emoção. É algo muito pesado na sua vida que vai sair. Para alguém, eles estão falando que essa libertação é de um relacionamento de violências. Eu não sei em que nível de violência, mas é um relacionamento abusivo que vai ter essa libertação. Isso é bem específico para alguém, tá? Porque a gente tem aqui um urso que representa sempre uma pessoa abusiva, tá? E então, alguém que te feriu, que te fez chorar muito, que de alguma forma é um fardo na sua vida, que de alguma forma impede que a sua vida flua. Sabe aquelas pessoas que fazem você parar de trabalhar, que você se torna dependente, depois você tem que pegar migalhas? Tem várias violências envolvidas. Pode ser violência financeira, pode ser violência emocional, pode ser violência mental, pode ser abuso, enfim. Para alguém aí, outubro marca a libertação disso. E lágrimas de alívio, lágrimas de felicidade, lágrimas de de emoção, de ter conseguido esse quase como um milagre, tá? Para alguém, sair dessa relação é um milagre que vai acontecer na sua vida. Como eu não sei, mas é o que eles estão falando. Lírio sempre traz a ajuda espiritual, lírios com cruz, então é realmente um milagre. Aqui a gente está falando também para outras pessoas de uma mudança de trabalho, saindo de um ambiente tóxico, um convite, uma proposta de trabalho, para algo que você tem possibilidade de crescimento, que vai se tornar estável. Por quê? Porque o navio, ele fala muito daquela estabilidade que tem capacidade de enfrentar tempestades e dificuldades, e você continua estável ali dentro do navio. O navio não vai virar, o navio não vai afundar, o navio não vai naufragar, tá? Então, aqui vem uma proposta profissional, principalmente para quem vive num ambiente tóxico, que pode ser um superior tóxico ou o próprio ambiente tóxico, pessoas falsas, fofoca, falta de dinheiro, abusos, aquelas coisas, aqueles ambientes. Eu estou ouvindo para alguns de vocês, ambiente de corretagem, sabe? De venda de alguma coisa. Parece que você tem que tomar cuidado com a sua comissão, porque tem roubo de comissão. Eu não sei, eu não estou entendendo direito, mas para alguém aí sair desse ambiente tóxico que é cansativo, que é exaustivo, que não dá tudo o que você precisa, não compensa de forma alguma, mas é o que tem para o momento. Então, aqui está me falando que a grande virada nessa situação já começa em outubro. Então, essas duas situações aqui, elas estão bem claras. Tem um desencarne aqui também, tá? Não sei se recente ou... Eu não sei se isso tem uma mensagem também, mas tem um desencarne, porque aqui me passa, me vem uma energia de um pedido de desculpas de um homem. A energia que eu tenho, a impressão que eu tenho é que é um homem daqueles bem tosco, machista, que viveu e foi educado, e então uma pessoa que não era muito carinhosa,
uma pessoa que não tinha espaço para diálogo. Aqui vem um pedido de desculpas e uma percepção de que o mundo é diferente. É como se essa pessoa ela precisou desencarnar para ter uma outra percepção da vida e conseguir enxergar os traumas que colocou em você. Então, aqui, para alguém, tá? E isso deve ser muito específico, e eu tô me arrepiando inteira. É, é uma alma, um homem, uma alma. é, que não, de fato, parecia ser uma pessoa maldosa até, sabe? Assim, que feriu mesmo. Então, assim, é para alguém que tem muito ressentimento de alguém que machucou. Quando eu falo que é um homem, pode ser uma mulher também com energia que a gente identifica como mais masculina. Uma pessoa mais mandona, uma pessoa mais distante, mais fria, não tão carinhosa. A gente está falando de um tempo atrás, onde era mais comum isso, porque isso aqui é uma pessoa que já desencarnou faz um tempo. Então, pode ser aquele pai que você não se sentiu acolhida, pode estar representando uma mãe que também não acolhia, uma pessoa que não se preocupava com o que falava, que ofendia, uma relação familiar bem difícil. E essa alma, essa pessoa, esse homem, ele tá vindo com a permissão para acalmar algum coração, para se desculpar pelo que fez durante a vida. E tem uma energia de proteção aqui. Imagina que você conviveu, sei lá, com um pai ausente, ou um pai grosso, ou alguém que batia em você, ou alguém que tinha uma cabeça muito fechada, que de alguma forma criou vários traumas. E a espiritualidade aqui está dizendo, tá dando a permissão para que essa alma possa também se curar karmicamente, te ajudando. Mas a energia que vem é muito, me desculpa, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo na época. E touro, é uma energia muito verdadeira, porque é uma sensação assim de tipo de grande arrependimento, tá? E isso cria vínculos kármicos, né? Porque para quem é essa mensagem, com certeza tem muita mágoa, muito ressentimento e muita crença limitante. Então, a vida, ela vai andar melhor no momento desse perdão, dessa energia ficar mais próxima de você. É porque muito, eu não sei em que área que isso se reflete, mas vamos dizer que você tenha convivido com um pai que tratava mal sua mãe, que tratava mal você, que batia, ou eu tô ouvindo bêbado, sabe? Tem alguma energia bem pesada, era uma pessoa bem pesada, bem pesada. E essa convivência te marcou e isso se reflete na sua vida. E então, como que você enxerga o amor? Como que você enxerga os relacionamentos amorosos? Como você enxerga a relação de um casal? Como você enxerga... Tudo isso tem coisas para ser resolvidas. Então, alguma área da sua vida que ficou estagnada por conta dessa sua infância, dessa convivência com essa pessoa, pode ser que não seja um pai, pode ser que seja um marido, tá? Pode ser que seja uma esposa mandona, agressiva, enfim. A convivência com essa pessoa que já partiu traumatizou a ponto de a sua vida travar em determinada área. E aqui isso está destravando. Tem um genuíno sentimento de arrependimento, uma genuína vontade de. E a permissão espiritual, né? A gente está falando de permissão espiritual, aqui, ó, para te ajudar a desenrolar os traumas, né? A área da vida que ficou estagnada por conta desses traumas, touro. Arrepiante. Eu vejo uma situação marcante, não sei se para você ou para essa alma, onde aconteceu alguma coisa, eu não sei o que que aconteceu, mas eu vejo uma criança, isso deve ser bem específico, tá? Completamente acuada e assustada, com medo da reação desse homem.
E eu vejo que esse homem viu o terror, né, nos olhos, na reação da criança. Isso marcou profundamente esse homem. E isso é uma coisa que ele está ainda vivendo isso, curando isso, tá? Então é uma situação específica que eles me mostram que uma criança ficou completamente aterrorizada, com medo da reação. Sabe quando uma criança apronta e aí, tipo, só que tem medo dos pais, pode ficar, tomar uns tapas, ficar de castigo. Antigamente, a gente tá falando de antigamente, a gente tá falando de uma pessoa que não tá mais aqui. Mas essa situação, é uma situação que a pessoa ficou completamente aterrorizada, essa criança. Bom, é isso. Então tem aí um processo de cura, tá? Dessas duas almas, sua, né? E dessa alma que te feriu dessa forma. Tem uma coisa de a pessoa que te feriu deveria ser quem deveria te dar segurança, tá? Bom, vamos pegar aqui para finalizar. Por favor, para finalizar, para concluir, a gente tem um escravo de moedas. Essa carta, ela está trazendo uma boa notícia financeira, um dinheiro chegando inesperado. Ela é o correio do dinheiro. Então, para alguém aí tem uma boa notícia financeira, tá? Alguma coisa que se resolve e que traz um ganho financeiro em outubro. A gente começou a tiragem falando de mudanças e de abundância, de prosperidade que pode gerar. Para algumas pessoas, começar a tratar esse trauma vai desbloquear uma área da vida, de repente é uma área financeira. Mas aqui a gente está trazendo. é, Alguma coisa relacionada a dinheiro na sua vida e que para alguns de vocês vem através de amigos. Por exemplo, algum amigo seu que fala, poxa vida, sei lá, tipo, liberou uma vaga na minha empresa, estou precisando de alguém que faça tal coisa. Sabe quando a gente recebe a indicação de algum conhecido, de algum amigo? Para algumas pessoas é isso. Pode ser também algum tipo de proposta, de parceria que gere um dinheiro, mas tem um dinheiro chegando para você em outubro, tá? Para finalizar, concluir, por favor. A estrela, nossa, que bom. Projetos que se realizam, sorte inesperada. A estrela, ela representa momentos de sorte na nossa vida. Então, ela vai estar brilhando sobre a sua cabeça, especificamente em outubro, touro, o que é muito bom, porque é quando a gente dá sorte de estar no lugar certo na hora certa, as portas se abrem, a gente encontra espaço para colocar os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos em andamento. Então, outubro é um mês de sorte. Então, aproveita. Fui no mercado e tá sorteando um carro. Vai lá e preenche. Passei no shopping, fiz uma compra, tem um papelzinho. Vai lá e preenche, tá? É tipo, perceba que você vai estar especialmente brilhante esse mês. E esse brilho tem a ver com boa sorte. Então, a boa sorte ela pode chegar na sua vida de várias formas, mas como a gente está trazendo aqui também dinheiro, então é alguma boa sorte ligada a dinheiro. Então, se você, sei lá, joga na loteria, então continue jogando, sabe? Assim, se abra para o dinheiro chegar. 520, dinheiro inesperado, código sagrado. Então, também, eu quero esse dinheiro, é para mim, então tá, eu aceito, eu recebo, eu estou pronta para receber essa ajuda financeira, eu estou pronta ou pronto para vibrar na energia da sorte, da estrela, ok? Então, deixa eu pegar aqui. Peraí, aqui, que eu botei lá atrás. Um decreto para o mês de outubro.
por favor, um decreto para touro para outubro. Por favor, um decreto para touro para outubro. A gente tem Lemurai. Eu sou a harmonia divina. Então, é o mês que você pode encontrar a harmonia na sua vida. Como é que é isso? Quando você se desafogar, quando você conseguir se libertar de algum tipo de relação que é abusiva em alguma área da sua vida, tudo aquilo que está desarmônico, através desse decreto pode começar a se harmonizar. Então, como que você vai fazer o decreto? Você vai falar, eu sou, porque o seu eu sou é o Espírito Santo de Deus, é o seu Cristo pessoal. Quando você fala eu sou, você está invocando a força daquilo que tem de mais sagrado, divino e poderoso em você, que é a centelha de Deus. Eu sou a harmonia divina. Quando a gente fala divino, a gente está se abrindo para que a harmonia aconteça nos moldes divinos. Isso significa o quê? Aquilo que está dentro do nosso caminho, para onde a gente tem que ir, como a nossa presença divina pode vir realizar o milagre de encarnar. Quando a gente encarna, a gente tem um milagre para realizar, que é o estar vivo e cumprir o que a gente veio fazer aqui. Eu sou a harmonia divina. Escreve aqui nos comentários e aí você ajuda a transformar esses comentários, esse vídeo, num grande caderno de decretos. Imagina que é uma bexiga. Cada vez que você coloca a sua energia, você escreve, você está emanando energia e se colocando também na recepção da energia. Então, todo mundo troca a energia, o negócio fica cada vez mais poderoso. Então, eu sou a harmonia divina. Pode escrever aqui, pode decretar na sua vida sempre que você precisar. Sentiu que está desarmônico, sentiu que está tenso, que não está aguentando, não está conseguindo ter paciência, eu sou a harmonia divina. Ok? Então é isso. Deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, escreve aqui o decreto. Um beijo, muita luz e até mais.